Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje, dia 24 de março, nesta quinta-feira, tenho a alegria de chegar até você para juntos meditarmos a palavra de Deus e os acontecimentos da vida do nosso povo. Hoje, celebramos o martírio de Dom Oscar Romero. Ele foi um bispo que viveu em El Salvador e naquela época os militares mandavam no país e havia muita violência contra a população. Então esse bispo, ele começou a defender os sacerdotes, os catequistas, a população, e quando ele procurava falar na rádio, nas suas homilias, os militares ficavam irritados e um dia ele acabou sendo assassinado quando celebrava a missa em uma capela na sua residência. Graças a Deus e ao Papa Francisco, ele já foi declarado santo, este grande evangelizador da América Latina. Vamos agora meditar o evangelho de hoje, desse dia, que é Lucas 11, 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Querido irmão e querida irmã, esse texto de hoje é interessante, porque fala que uma pessoa estava possuída de um demônio e que o demônio era mudo. A pessoa não falava. Quando Jesus liberta este ser humano do demônio, ele começa a falar. É interessante essa característica. O demônio que impede a pessoa a falar, a expressar suas ideias, a expressar seus sentimentos. Ora, como nós podemos entender este evangelho? Podemos claramente perceber que o demônio é uma força que impede da pessoa expressar a sua opinião. E isso deve
ter sido porque, com certeza, essa pessoa tinha dentro dela medo, se sentia oprimida e ela não tinha coragem de falar aquilo que sente. Meu querido irmão, minha querida irmã, é triste quando uma pessoa sofre muito e ela não fala porque tem medo de morrer, tem medo de ser incompreendida, tem medo de sofrer perseguições. Então, essa é uma situação difícil. E Jesus, ele vai libertando essa pessoa daquilo que estava impedindo dela falar. Ela se torna uma pessoa totalmente livre. E é isso que a educação, ela nos faz. A educação nos ajuda a termos conhecimento. E quando você conhece as coisas, você procura defender os seus direitos. Por que tantas pessoas sofrem, vivem situações de pobreza, de dificuldade? Porque estão caladas, têm medo de falar, têm medo de exigir os seus direitos. E assim nós vamos encontrar pessoas que até morrem, né? Dão até um infarto, porque elas não partilham a sua dor, a sua angústia, ou então carregam dentro de si a vida toda um fato triste que ocorreu e que os outros não podem ajudar a resolver, porque a pessoa não se abriu, não contou na época. Então ela fica carregando aquilo no coração a vida toda, um problema que poderia ser esclarecido, que poderia ser resolvido. Dom Oscar Romero, este bispo que eu falei para vocês no início, ele foi justamente uma pessoa que não teve medo de falar, de defender o seu povo. Ele falava com coragem e por isso acabou morrendo, mas continua vivo por aquilo que ele defendia, por aquilo que ele sempre pregou. Então hoje, nesse dia, vamos pedir a Deus que nós expulsemos dentro de nós tudo aquilo que impede de nós nos manifestarmos. A gente tem que superar o medo, a vergonha, a timidez e dizer aquilo que estamos pensando e precisando. E as pessoas também devem aprender a escutar os outros, né? Aquilo que as pessoas também querem falar. Por sinal, eu quero mais uma vez lembrar que amanhã o Papa vai consagrar a Rússia e a Ucrânia para Nossa Senhora, a proteção de Nossa Senhora. Maria, a Rainha da Paz, nós vamos rezar. Cada lugar, cada comunidade, cada pessoa que está nos ouvindo, nós todos somos convidados a rezar pela paz no mundo, principalmente entre esses dois países, para que encontrem um caminho do diálogo, do respeito, da convivência pacífica. Porque o ódio é a ação do demônio. O ódio, a vingança, a violência, tudo isso é fruto da ação do maligno na vida de cada ser humano e da estrutura da nossa sociedade. Que Deus abençoe você e sua família neste dia,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.